Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo de volta aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. É isso mesmo, um assunto bem interessante. É importante que você fique até o final desse vídeo, porque no final a gente tem algo importante para falar para você, muito importante. Não perca, fique até o final e esse tema tem muita coisa boa para você aprender e crescer no conhecimento através desse vídeo. Para você que se interessa desse tipo de conteúdo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui embaixo no canal, não paga nada, clica no sininho para receber as notificações, dá um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. É muito importante também que você comente, dê a sua opinião, peça algum tipo de tema para a gente tratar aqui nos próximos vídeos e talvez o tema que você pedir possa ser abordado, quem sabe já no próximo vídeo nosso. Então vamos lá, sem perca de tempo, as 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse, ou do Apocalipse. Vamos lá. Do começo da Bíblia Sagrada até o final, a gente encontra as bênçãos e maldições prometidas por Deus. Se nós obedecermos, somos abençoados. Se desobedecermos, amaldiçoados. Esse tema é um tanto que polêmico, porque alguns teólogos acreditam que isso era só no Velho, no Antigo Testamento, e outros acreditam que não, ainda hoje é assim, que é o meu caso. Eu acredito que ainda hoje é assim. O livro de Gênesis, por exemplo, começa Deus abençoando os animais e os primeiros seres humanos da terra, está em Gênesis capítulo 1, versículos do 22 e o 28. Aí, seguindo a questão da desobediência do homem, as maldições vêm em Gênesis capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Já na questão do Apocalipse, marca a plenitude da rebelião da humanidade com as maldições que vêm resultando e sendo canalizadas em pragas do fim dos tempos, destinadas a trazer a humanidade ao arrependimento e de volta a Deus e suas bênçãos. Então, como assim lá no Antigo Testamento Deus enviou 10 pragas contra o Egito, que desobedeceu a Deus, no Apocalipse agora é o ápice, é a plenitude da rebelião da humanidade, e Deus vem agora com a sua ira, trazendo maldições através de pragas que vão afetar toda a humanidade. Ninguém vai escapar daqueles que estiverem na terra durante o período da grande tribulação. Em meio às pragas que virão no Apocalipse, que estão descritas no livro do Apocalipse, 7 bênçãos marcam o caminho para um tempo em que não haverá mais maldição. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Essas bênçãos, às vezes, são chamadas de 7 bem-aventuranças. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa mais do que feliz. Então Deus vai abençoar pessoas, serão mais do que felizes, e são 7 bem-aventuranças prometidas no livro do Apocalipse. As bênçãos em Apocalipse, em toda a Bíblia, refletem ou falam do amor de Deus, e eles são assegurados por viver de uma maneira que cumpre a vontade de Deus e é agradável a Ele. Então aqueles que obedecem a Deus têm a segurança de serem abençoados. Já as maldições resultam da desobediência a Deus, de quebrar as barreiras que Deus amorosamente deu para proteger a nós e a nossa felicidade. Até as maldições podem servir para nos alertar sobre a necessidade de mudanças. Elas podem ter o bom resultado do arrependimento e da conversão. Então, quando o homem ele sofre as maldições que Deus os envia por causa da sua desobediência, muitas das vezes isso faz bem para ele, porque ele se arrepende através do sofrimento, passa a obedecer ao Senhor e ser abençoado. O que são bem-aventuranças? As beatitudes é uma maneira elegante, podemos assim dizer, de falar das bem-aventuranças. Bem-aventurado são as beatitudes. Baseado na palavra latina, as bem-aventuranças mais conhecidas são as que Jesus falou no Sermão do Monte, mais especificamente em Mateus capítulo 5. Você vai ver algumas bem-aventuranças. No versículo 3, fala
a respeito de bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, espalhadas pelo livro do Apocalipse estão as 7 bênçãos que dão esperança e nos lembram que o caminho de Deus traz bênçãos e que no final Deus sempre vence. A vitória é de Deus e daqueles que obedecem a sua palavra. A palavra grega Makarios, traduzida como abençoado, significa abençoado, possuindo o favor de Deus, aquele estado de marca, ou é marcado pela plenitude de Deus. Então, no original grego é Makarios, fala de uma pessoa abençoada, possuidor do favor de Deus e é marcada pela plenitude do Senhor. Makarios é uma palavra rica, cujo significado conota alguém que é rico e afortunado. Inclui até o significado de felicidade, mas no sentido de acima e além de uma mera emoção de felicidade. As bênçãos de Deus não são resultados de sorte. Deus dá uma alegria que ninguém nada pode tirar de nós. Está em João 16 e 22. Veja agora as 7 bem-aventuranças que aparecem no livro do Apocalipse. E eu vou falar para você em ordem cronológica dentro do livro do Apocalipse. As 7 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 1 e versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a primeira bem-aventurança do Apocalipse é para aqueles que leem o livro do Apocalipse, que ouvem as profecias escritas no livro do Apocalipse e guardam aquilo que está escrito no livro do Apocalipse. Enquanto que muita gente tem até medo dessa expressão Apocalipse, de ler o livro do Apocalipse, a Bíblia diz que bem-aventurado é quem lê, bem-aventurado é quem ouve as palavras que estão no Apocalipse e guardam aquilo que estão escrito no Apocalipse, porque o tempo está próximo, está chegando. Então, se você quiser aprender ainda mais a respeito do Apocalipse, de interpretar a Bíblia Sagrada, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do curso Qualidade Bíblica. É um curso que você vai aprender a interpretar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Ou você pode acessar o nosso site www.institutochamaviva.site e lá você vai acessar esse curso e outros cursos que vão agregar no seu conhecimento, ok? Vamos lá, a segunda bem-aventurança do Apocalipse está em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. As suas obras o seguem. Então, bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Morrem obedecendo a palavra de Deus, sendo fiéis a Deus, servindo a Jesus, tendo confessado como único e suficiente Salvador da sua vida. Esses são bem-aventurados, porque a Bíblia diz que para que descansem dos seus trabalhos, eles vão descansar dos seus trabalhos e das suas obras. Terceira bem-aventurança do livro do Apocalipse está em Apocalipse 16 e 15. Então, a terceira bem-aventurança do Apocalipse é essa. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, bem-aventurado é aquele que vigia, mais do que feliz é aquele que vigia, porque ele vigiando, ele guarda as suas roupas, isso fala de roupas espirituais, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas ou a sua nudez. A quarta bem-aventurança do Apocalipse está em Apocalipse 19 e 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, bem-aventurados são aqueles que participarão das ceias
ou das bodas do Cordeiro, que vão durar 7 anos, segundo a Bíblia Sagrada. As bodas do Cordeiro. Eu tenho vídeo aqui sobre as bodas do Cordeiro, vídeo sobre escatologia, muita coisa boa aqui no canal. Eu vou deixar alguns nos cards para você assistir. Em quinto lugar, bem-aventurado, está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, bem-aventurados são aqueles que participarão, que têm parte na primeira ressurreição, que acontecerá antes de Jesus arrebatar aqueles que estiverem vivos, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16, 17. Então Jesus, ele vem arrebatar a igreja. Os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, essa é a primeira ressurreição. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. Agora vem a parte final, estamos caminhando para o final. Muito interessante você prestar atenção nisso aqui. Sexta bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A sexta bem-aventurança é a respeito daqueles que guardam as palavras da profecia do Apocalipse. Então não adianta só ler, não adianta só ouvir, é bom ler, ouvir e guardar. Aqueles que não podem ou que não sabem ler, escutam e guardam a palavra do Senhor. E assim sucessivamente. Não existe como se sair, não existe desculpa diante de Deus. Nós temos condições de ouvir a palavra, de ler a palavra, no caso daqueles que podem, e de guardar a palavra. Se assim fizermos, somos bem-aventurados. E o texto está falando mais especificamente sobre o livro do Apocalipse. Em sétimo e último lugar, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então a última bem-aventurança do Apocalipse é: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqueles que se entregaram para Cristo e tiveram seus pecados purificados pelo sangue de Jesus. Estes são bem-aventurados. Esses são mais do que felizes e terão direito de entrar na cidade santa pelas portas e terão direito à árvore da vida. Essas são as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Espero que você tenha gostado e, mais uma vez, eu quero pedir para você, aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário, eu vou deixar aqui o link do nosso site www.institutochamavida.site, ok? Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família em nome de Jesus.